Alô, amigos, bom dia. Estamos maratonando, fazendo vídeos para ajudar a entender o que é a esquerda e o que é a direita, o que é o Fórum de São Paulo e o que é o, como é que chama, o Consenso de Washington. Esse foi o segundo vídeo que eu fiz, o Consenso de Washington, e o primeiro é trazendo informações sobre o surgimento da ideia de esquerda e direita. E agora vamos conversar sobre o Fórum de São Paulo, que surgiu em 1990, já fazem 30 anos, com o intuito de se contrapor ao Fórum, ou melhor, ao Consenso de Washington. E, é claro, era um pensamento liberal e de esquerda. O propósito, segundo o próprio grupo, era aprofundar o debate e procurar avançar com propostas de unidade de ações consensuais da luta anti-imperialista e popular, promovendo intercâmbios especializados em torno de problemas econômicos, políticos, sociais e culturais que a esquerda, pelo menos a esquerda da América Latina, enfrentava. Não possui uma sede oficial. Na época, era composto, quando foi feita a primeira, havia 111 membros, entre partidos políticos e organizações de esquerda em toda a América Latina. Estabeleceram, né, como língua oficial o espanhol, o português e o inglês. O Fórum de São Paulo é uma organização que reúne partidos políticos e organizações da esquerda, como já disse, criada em 1990, a partir de um seminário internacional promovido pelo Partido dos Trabalhadores, o qual convidou outros partidos e outras organizações da América Latina e Caribe para promover alternativas às políticas dominantes na região durante a década de 1990, chamadas de neoliberais. Como você pode ver lá no outro vídeo, neoliberalismo surgiu exatamente a partir do Consenso de Washington, mas não no Consenso de Washington. Foram coisas que surgiram ao mesmo tempo e foram implementadas, uma dando suporte à outra. E, continuando aqui no nosso Fórum São Paulo, surgiu para promover a integração latino-americana no âmbito econômico, político e cultural. Uma das coisas que surgiu nesse sentido foi o próprio Mercosul. Segundo a organização, atualmente mais de 100 partidos e organizações políticas de diversos países participam desses encontros. As posições políticas variam dentro de um largo espectro que inclui partidos, organizações comunitárias, sindicatos, movimentos sociais, esquerda cristã, grupos étnicos e ambientalistas. Você lembra que o Consenso de Washington reúne basicamente entidades bancárias e governos que representam a direita ou ultradireita. Aqui modifica totalmente, né? As posições políticas variam dentro de um largo espectro, a qual inclui partidos, organizações comunitárias, sindicatos, movimentos sociais, a esquerda cristã, grupos étnicos e ambientalistas. Na maioria das vezes, esse conjunto de atores são atores reconhecidamente como sendo de esquerda mesmo, tá? E vamos um pouco voltar à história digamos assim, dessa criação dessa ideia. O primeiro encontro foi numa reunião ocorrida do dia 1 ao dia 4 de julho de 1990, no extinto Hotel Danúbio, na cidade de São Paulo, no Brasil, e conseguiu reunir 48 partidos e organizações de 14 países latino-americanos e caribenhos, atendendo ao convite do Partido dos Trabalhadores. Essas organizações reuniram-se visando debater a conjuntura internacional pós-queda do Muro de Berlim em 1989 e elaborar estratégias para fazer face ao embargo dos Estados Unidos a Cuba.
o encontro chamou-se Encontro de Partidos e Organizações de Esquerda da América Latina e Caribe. Há algumas situações, como por exemplo a queda do Muro de Berlim e o embargo a Cuba, são comuns digamos assim, a ambos os movimentos, né? Aos movimentos que surgiram naquela década. No encontro seguinte, que foi realizado na Cidade do México, em 1991, com a participação de 68 organizações e partidos políticos de 22 países, examinou-se a situação e a perspectiva da América Latina e do Caribe frente à reestruturação hegemônica internacional. Sim, porque havia caído a União Soviética, e não podemos esquecer que a União Soviética não era um país, né? Era a união de muitos países, né, dentro da hegemonia russa, né, da Rússia, aí sim o país. Na ocasião, consagrou-se então o nome Foro de São Paulo. 2 anos depois, esse mesmo Foro de São Paulo aconteceu em Havana. Contou com a participação de 30 países e um aumento do número de participantes. Se a primeira reunião do Foro de São Paulo foi realizada em São Paulo, em 1990, desde então ela tem acontecido a cada 1 ou 2 anos em diferentes países da América Latina. Até julho de 2017 foram 23 encontros no total. No México, em 1991, em Manágua, na Nicarágua, em 1992, em Havana, Cuba, em 93, em Montevidéu, Uruguai, em 95, em San Salvador, El Salvador, em 1996, em Porto Alegre, Brasil, em 1997, na Cidade do México, em 1998, em Nicono-Omo, na Nicarágua, em 2000, em 2001, Havana, Cuba, Antígua e Bermudas, em 2002, Quito, Salvador, ou melhor, Quito, Equador, em 2003, em São Paulo, em 2005, San Salvador, em 2007, Montevidéu, Uruguai, em 2008, Cidade do México, novamente no México, em 2009, Buenos Aires, Argentina, em 2010, Manágua, 2011, Caracas, Venezuela, 2012, São Paulo, de novo, em 2003, La Paz, Bolívia, em 2014, Cidade do México, 2015, San Salvador, 2017, Nicarágua, 2017, Havana, Cuba, 2018 e Caracas, Venezuela, 2019. O Grupo de Puebla, criado no México em 12 de junho de 2019, é apontado como o sucessor do Fórum de São Paulo. Não entendi por quê, porque não está dito. Então vamos tentar ver se o artigo diz. O 18º encontro do Fórum de São Paulo em Caracas, Venezuela, aconteceu em Caracas, na Venezuela. Os objetivos iniciais do Fórum de São Paulo estão expressos na Declaração de São Paulo, documento que foi aprovado ao final do primeiro encontro na cidade de São Paulo, em 1990. O texto desse documento ressalta que o objetivo do Fórum é aprofundar o debate e procurar avançar com propostas de unidade e ações consensuais na luta anti-imperialista e popular, promover intercâmbios especializados em torno de problemas econômicos, políticos, sociais e culturais que a esquerda continental enfrenta após a queda do Muro de Berlim. O documento afirmou que o encontro foi inédito por sua amplitude política e pela participação de diversas correntes ideológicas de esquerda. Por fim, a declaração diz encontrar a verdadeira face do império, mas Por fim, a declaração diz encontrar a verdadeira face do império nas renovadas agressões a Cuba e também a Revolução Sandinista
na Nicarágua, no aberto intervencionismo e apoio militar em El Salvador, na invasão e ocupação militar norte-americana no Panamá, nos projetos e passos dados no sentido de militarizar zonas andinas na América do Sul, sob o pretexto de lutar contra o narcoterrorismo. Assim, eles reafirmam sua solidariedade em relação à Revolução Cubana e à Revolução Sandinista e também seu apoio em relação às tentativas de desmilitarização e de solução política na Guerra Civil de El Salvador, além de se solidarizarem com o povo panamenho e com os povos andinos que enfrentam a pressão militarista e imperialista. Um dos temas centrais previstos para o encontro do Fórum de São Paulo em Montevidéu, no dia 22 a 25 de maio de 2008, foi a reivindicação da renegociação do Tratado da criação da usina hidrelétrica de Itaipu Binacional. O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, de esquerda, é membro do Foro de São Paulo e deseja aumentar a receita paraguaia proveniente da usina de Itaipu, fixada no Tratado da Constituição da Hidrelétrica em 1973. Em janeiro de 2010, o Partido de Esquerda Europeia, uma coalização ampla de partidos de esquerda da Comunidade Econômica Europeia, expressou na abertura do seu terceiro congresso seu interesse em estreitar laços com o Foro de São Paulo. Vamos conhecer um pouco da organização. No artigo tem um mapa mostrando os membros da esquerda, do Fórum de São Paulo, dentro e fora do governo. O fórum funcionou sem um grupo executivo apenas na sua primeira edição. No segundo encontro realizado na Cidade do México, em 91, foi criado, o chamado Grupo de Trabalho, encarregado de consultar e promover estudos e ações unitárias em torno dos acordos criados no fórum. Já na reunião realizada em Montevidéu, em 1995, foi criado o Secretariado Permanente do Fórum de São Paulo. Essas instâncias têm sua composição decidida a cada encontro e já foram integradas por organizações como o Partido dos Trabalhadores do Brasil, Esquerda Unida do Peru, Partido Comunista de Cuba, Partido Revolucionário Democrático do México, Movimento Bolívia Livre da Bolívia, entre outros. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, foram excluídas do fórum a partir de 2002, após abandonarem as negociações para um acordo de paz na Colômbia e enveredarem pelo caminho de sequestro, como da senadora Ingrid Betancourt, e do narcotráfico para financiar sua causa. O grupo tentou participar de duas reuniões subsequentes, em 2004 e 2008, porém não obteve sucesso. Em 2008, sua presença foi barrada pelo Partido dos Trabalhadores, que ocupava a secretaria executiva da entidade. É interessante a gente conhecer isso porque o que se alegava, por exemplo, do combate ao narcotráfico, os próprios países da América Latina tiveram e têm interesse em combater isso, e esse fórum teve e tem, como a gente está vendo nesse artigo que está publicado em tudo que é lugar, artigo da Wikipédia, que os componentes do Fórum de São Paulo não quiseram saber de terrorismo ou de narcotráfico. O grupo foi criado com ideologia democrática de esquerda, sim, porém democrática. Membros oficiais. A lista de alguns partidos do Fórum, ou melhor, a lista de alguns partidos membros do Fórum de São Paulo, ordenado por país e com a respectiva posição no governo vigente.
lista de alguns partidos do Fórum de São Paulo, ordenados por país e posição no governo vigente. Então, quem é que participa do Fórum de São Paulo? Não vamos aqui mencionar os partidos porque não interessa, e tampouco se estão no poder hoje ou não. O que interessa é quem participa. A Argentina, Barbados, a Bolívia, o Brasil, o Chile, a Colômbia, a Costa Rica, Cuba, a República Dominicana, Dominica, o Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Honduras, Martinique, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, Porto Rico, Uruguai, Venezuela e Panamá. São membros históricos porque foram fundadores: Cuba, Dominica, México, Nicarágua, República Dominicana, Uruguai, Venezuela e Panamá, por intermédio dos seus presidentes na época. É curioso ver que no Brasil a gente não tem apenas o PT como sendo participante desse fórum, mas de fato é um fórum muito mais progressista do que comunista ou socialista ou qualquer outro nome que tenha. Participam dele o PT, o PCdoB, o PDT e o Partido Comunista do Brasil, que sabemos muito bem são partidos que defendem ideias liberais não, defendem ideias progressistas e, acima de tudo, democráticas. Então, vemos também com clareza que o Fórum de São Paulo não é esse bicho-papão que é amaldiçoado pela direita e tampouco tem um receituário como tem, por exemplo, o Consenso de Washington, onde obriga o Consenso de Washington a seguir literalmente os conceitos e as determinações que eles julgam serem importantes para que você consiga se manter atrelado ou consiga receber como é que chama? As subvenções e financiamentos que o Banco Mundial e o FMI dão para aqueles que estão submetidos a essas regras. Muito pelo contrário, aqui se discute política, nesse fórum se discute como melhorar a vida dos povos, levar em consideração todas as variáveis econômicas e políticas e as demandas sociais dos países que fazem parte, e não se impõe nenhum tipo de restrição ou recomendação que tenha que ser seguida ao pé da letra. Enfim, se você quiser saber também mais a respeito do Fórum de São Paulo, não é difícil encontrar. A internet está cheia de artigos sobre o assunto e, repito, eu não estou querendo te convencer que o Fórum de São Paulo é um anjo e muito menos que o Consenso de Washington é o diabo. Apenas te esclarecer ou te dar informações sobre ambas as questões, e você naturalmente é inteligente e vai fazer as suas conclusões, vai tirar as suas conclusões, vai poder entender o que é bom para o Brasil e o que não é bom para o Brasil. Eu tenho necessariamente que dizer a você uma coisa: o meu partido não tem nenhuma cor que o defina, ou talvez tenha todas as cores, porque o que eu defendo é absolutamente a democracia. Não entendo viver em nenhum país que não seja democrático, que não seja que não me permita expressar as minhas ideias, e entendo que o Brasil deve ter uma política
absolutamente e necessariamente democrática e que contemple o bem-estar e a educação, a proteção do meio ambiente, a proteção dos idosos, dos povos indígenas e das etnias de uma maneira geral, e que, acima de tudo, proteja os direitos do trabalhador, dos idosos, e que tenhamos o Estado necessário, não tem Estado mínimo ou superestado, e que se acabe de uma vez e definitivamente com a corrupção e com os privilégios que são e continuam sendo o câncer da nossa sociedade. Se você tem ideias diferentes, as respeito em princípio, não tenha dúvida disso, mas te convido a fazer uma reflexão sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo e termos ideias claras sobre todas essas questões. Se você ainda não viu, veja o primeiro vídeo sobre os 3 temas, que é esquerda e direita, o segundo vídeo, que é Consenso de Washington, e esse que é o Fórum de São Paulo. Um grande abraço, compartilhe esses vídeos com teus colegas e amigos e assine o canal, se você ainda não é assinante dele. Um grande abraço e um bom dia a todos.